Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 15. E hoje vamos falar sobre assessoria de investimentos. E aí, será que um bom assessor de investimento que cuide do meu dinheiro vai transformar a minha vida financeira? E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estou com ele, formado em administração pela Uniub, que é a Universidade de Uberaba, e pelo IFTM. Possui certificação CPA 20 pela Ambima, está no processo de conquista das certificações CEA e CFP, possui inglês certificado pela Universidade de Cambridge, atua como assessor de investimento pela XP Investimentos, além de mais de 5 anos de experiência com investimentos e um apaixonado pelo mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Rafael Fuentes. Obrigado, Wesley. Poxa, é um prazer estar aqui, contribuir um pouco aqui com um pouco da minha história, contar um pouco sobre assessoria de investimentos. Obrigado pelo convite. Gostou do convite? Gostei, estou muito feliz. Show de bola. Fala, pessoal, antes de começarmos o nosso episódio de hoje, eu preciso te falar da empresa parceira do Sério Mas Nem Tanto, que é a DW Produções. Sendo uma produtora no setor audiovisual, a DW Produções entrega a seus clientes gravações de vídeo e de áudio com qualidade, seja ela para cursos, eventos, palestras e conteúdos pontuais para suas mídias sociais. Falando nisso, é ela quem está nos proporcionando esse episódio de hoje, em parceria com o Sério Mas Nem Tanto. Para você ter melhores gravações de vídeo e de áudio, entre em contato com a equipe da DW Produções, escaneando esse QR Code acima. Agora bora lá para o nosso episódio de hoje. Rafael, antes da gente começar o tema central aqui do nosso episódio de hoje, que é a parte de assessoria, a parte de investimento, eu gostaria que você se apresentasse ali para o pessoal, quem é o Rafael, e contasse um pouco também da sua trajetória profissional até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Não, perfeito. Então, meu nome é Rafael, né? Como o Wesley muito bem apresentou, ele falou ali das minhas certificações, formações e tudo mais. Eu sou uma pessoa natural aqui de Uberaba. Eu sou apaixonado pelo mercado financeiro já faz muito tempo, Wesley. E contando também um pouco da minha trajetória profissional, eu comecei na parte de investimentos, comecei a tomar gosto por isso lá em meados de 2017, entre 17 e 19. Quase 10 anos já. Mais ou menos. Que o meu irmão do meio que começou a me introduzir nesse mundo de investimentos. Ele começou a pesquisar sobre, ver como que funciona a compra, venda de ações e tudo mais, e falou, Rafael, dá uma olhada nisso daqui, olha que interessante, você compra uma ação, ela tem potencial de valorizar e tudo mais. Eu falei, nossa, que legal, nunca fui introduzido para esse mundo, sabe? E aí eu comecei a estudar, tomei gosto, e aí o meu irmão trabalhava, na época eu tava fazendo faculdade, e aí eu comecei a estudar sobre isso. Aí eu fiquei, poxa, cara, que interessante, você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa ali que tem muito potencial, você recebe dividendos, você recebe uma renda disso. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a gostar muito, eu comecei a estudar bastante também, consequentemente. E aí eu fui procurando vídeo, fui procurando curso, tudo que tinha sobre na internet, né? Porque hoje em dia você abre o YouTube ali, tem curso, tem tudo, tem tudo. Pra quem quer aprender, né? Exatamente. E aí eu fui procurando mais sobre, eu tomei muito gosto. Chegou um ponto que eu comecei a fazer investimentos mais sofisticados, não só em ações, né? Eu fui procurando outras frentes de investimentos ali também. E aí eu comecei a gostar tanto disso que eu falei, poxa, mãe, irmão, amigo, colega de trabalho, colega não sei de onde, pessoa na rua ali, você investe? Porque eu achei um mundo tão bonito, assim, brilhou tanto os meus olhos que eu queria transmitir isso pra todo mundo. E isso eu nem era maior de idade, né? Sim. Mas depois eu fui fazendo faculdade e tal, fui tendo mais contato com outras pessoas ali também que tinham potencial pra investir e tal. E aí eu queria passar esse conhecimento que eu tava adquirindo pra todo mundo. E aí, sem saber que existia assessoria de investimento, sem saber como que faz uma gestão de carteira eficiente, sem entender quase que nada, eu, entre aspas, fazia uma assessoria das pessoas ao meu redor. E aí... As pessoas mais próximas ali. Sim. E aí, eu ingressei no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, meu primeiro ano de faculdade, na indústria de papel e celulose, aqui em Uberaba mesmo. Sim. E aí, os meus colegas de trabalho, é um tema nada a ver. Tipo, papel e celulose com investimentos, assim. Não é necessariamente correlacionado.
E aí eu falava pros meus colegas de trabalho, não, gente, olha que legal, eu tô estudando isso daqui, você já investe? Você já pensou em investir? Você já pensou em quanto você precisa aportar todos os meses para chegar na sua aposentadoria? Porque se a gente olhar assim, dependendo do INSS, a gente acaba não investindo. Eu dava essa visão para as pessoas, né? Uhum. Aí nisso também acabava que as pessoas, no geral, aqui no Brasil, de forma sistêmica, né? A gente não tem educação financeira, não tem esse ensino que você precisa ali poupar um pouco do seu dinheiro, investir, pensar no longo prazo, pensar na aposentadoria, eventualmente. Sim. A gente não tem esse ensino, a gente não é ensinado isso na escola. Então, eu tava tentando fazer essa disrupção aqui no meu ambiente, né? Próximo de mim. E aí eu falava pros meus colegas de trabalho, ô gente, vamos investir, você já investe, olha aqui, eu tô investindo, olha aqui meus resultados. Eu pegava meu celular e mostrava, recebi 20 centavos de dividendo aqui da empresa tal. eu ficava super feliz, porque o primeiro dividendo que eu recebi, eu achei o máximo, foi 10 centavos que eu recebi. Eu falei, caramba, que legal. E aí eu queria compartilhar isso pra todo mundo, porque eu queria que todo mundo tivesse essa mesma sensação que eu tive, sabe? Porque quando você começa a ver que o seu dinheiro tá ali de fato rendendo e tá gerando mais dinheiro, você fica muito feliz. Sim. E aí eu queria transmitir isso pra todo mundo. E tudo isso foi lá atrás por influência do meu irmão. Uhum. Aí eu comecei a fazer a gestão dos investimentos das pessoas ao meu redor. Comecei a gerir a minha própria carteira, do meu irmão, da minha mãe, do meu outro irmão, das minhas tias também. Eu comecei a influenciar todo mundo a investir. Aí, eventualmente, comecei a namorar a Maria Gabriela, que é minha noiva hoje. Uhum. E aí eu comecei a fazer a cabeça dela também. foi muito engraçado, porque eu começava a explicar, não, amor, porque se você investir num fundo imobiliário, olha, ele investe num imóvel e aí você vai receber dividendos, é como se você tivesse comprado um imóvel, aí você recebe ali equivalente como se fosse um aluguel, aí você vira parte da... E ela não entendia nada. E aí era muito engraçado, porque eu ficava 20 minutos falando na cabeça dela e ela... Amor, não entendi nada que você falou. Parecendo um macaquinho dos Simpsons batendo os pratinhos. Sim. Era muito nesse jeito. E aí, quando eu tomava consciência do que eu tava fazendo, eu já tinha adquirido um conhecimento muito maior. Sim. Do que a maioria das pessoas. Então, poxa, eu sabia analisar, por exemplo, qual que é o melhor momento para comprar uma ação, qual que é o melhor momento para comprar um fundo imobiliário, se renda fixa tá compensando, investimento internacional, tudo mais. Eu sabia ter um discernimento um pouco maior. Sim. Sobre isso. E aí, eu durante esse período que eu trabalhei na indústria de papel e celulose, todo mundo que eu tive contato, praticamente, eu fiz tentar, pelo menos, investir mesmo que minimamente. Sim. Não, pelo menos junta R$10 do seu salário, que seja. Pelo menos você tem que juntar. Aí, eu senti isso muito forte em mim. Aí eu falei, cara, será que eu realmente tô no segmento que eu deveria estar? Porque, assim, nada contra, mas às vezes eu não tô no lugar certo. Porque eu tô no segmento de papel e celulose, mas eu só falo de investimentos. Eu só penso nisso o dia inteiro, praticamente. Eu estudo isso. E aí eu comecei a fazer a faculdade de administração, né? E lá não fala muito sobre investimentos, mas tem muitas áreas correlacionadas, né? Porque você começa a avaliar uma empresa, fala muito sobre empreendedorismo também, fala muitos termos correlacionados ali que acaba que você congruía com o que eu estava estudando sobre investimentos. E aí eu falei, poxa, então acho melhor eu começar a rever o que eu quero para minha vida, né? Nisso, eu tive a oportunidade de fazer uma migração de carreira para uma startup do agro aqui em Uberaba também. Eu fiquei lá por quase 2 anos. Eu comecei no comercial de lá, ajudava produtores rurais a mexer no aplicativo, fazer negociações de grãos e tudo mais. Entendi. E aí, mesmo assim, eu não sentia que era o que eu queria. Aí eu tive a oportunidade de migrar pro setor financeiro dessa empresa também, e aí eu comecei a gostar. Eu comecei a ver como é que funcionavam as coisas e tudo mais. Entendi como que funciona o fluxo de caixa de uma empresa, quais são a relação entre... receitas, despesas, onde a gente precisa olhar para cortar custos ou não. Eu tive mais consciência de como funciona uma empresa do lado financeiro. E eu tomei muito mais gosto por causa disso. Eu tomei gosto por entender de fato como funciona uma empresa, como funciona o fluxo de caixa, como funciona tudo. Entendi. E aí, tendo essa experiência, eu falei, cara, eu quero trabalhar com banco, quero trabalhar com investimento, quero trabalhar com dinheiro, quero mexer com dinheiro. E aí, nisso, eu tive a oportunidade de fazer uma outra migração de carreira. Que tava tudo indo em direção ao Isso já foi mais ou menos, essa segunda foi por volta de 2021, 2022 mais ou menos. Foi no começo de 2021, eu entrei nessa startup, eu saí no próximo do final de 22, começo de 23. Não, mentira.
Foi no final de 22 pro começo de 23, eu acredito. Eu não lembro exatamente a data, mas foi próximo disso. E aí, eu tive a oportunidade de ingressar numa cooperativa de crédito aqui de Uberaba também, que já estava ingressado no sistema financeiro. Inclusive, eu até fiz uma palestra sobre mercado financeiro no IFTM, que eu fui convidado de um professor, que uma coisa muito interessante que eu não tinha tomado consciência sobre. Eu ingressei no mercado financeiro, numa instituição financeira, sem nenhuma certificação. Muitas pessoas pensam que, tipo, você necessariamente precisa de ter, por exemplo, CPA 20, CPA 10, qualquer certificação que seja do mercado financeiro. E não, eu entrei sem certificação. Eu entrei ali num cargo efetivo, CLT, trabalhando normal. Só que eu entrei no setor de cadastro, não tinha contato direto com o público. Sim. E entrando, entre aspas, num banco, né? Era uma cooperativa, mas é um banco. E aí eu falei, não é possível. Todo mundo aqui tem que investir. Eu tava com aquela mesma cabeça lá de trás. Eu falei, não é possível. Eu perguntei pra minha líder, né? Líder, você investe? Por acaso aqui? Porque onde você investe? Como é que você faz aí gestão dos seus investimentos? Porque... Não, eu gosto desse assunto, eu queria saber como é que funciona aqui, se a gente tem restrição, nada. Porque geralmente no mercado financeiro, dependendo, se você trabalha ou é vinculado a uma instituição, às vezes você tem restrições de aplicações. E aí ela falou, não invisto não. Oxe. Eu fiquei, como assim você não investe? Você é gerente aqui e não tem investimentos. E aí eu fui perguntando para os colegas e tal, e a grande maioria nenhum investia. Um ou outro ali que investia tinha eventualmente uma poupança ou uma previdência ali. A instituição fornecia uma previdência também, que geralmente as empresas fornecem, por exemplo. Não são todos, mas você tem um plano de previdência e aí mensalmente você faz tira um pouco do seu salário, aplica e a empresa faz outro aporte em cima. Meio que eles investiam de forma forçada. Não, mas ali no caso era opcional. Você escolhia se quisesse resgatar do salário ali ou não. Mas era um plano muito bom. Quando você olha ali, era uma visão de longo prazo, né? Você precisa ter um tempo ali, porque previdência é um investimento de longo prazo. Sim. Principalmente por questão de tributação. Mas... Aí eu voltando ali, eu comecei a perguntar pros meus colegas se o pessoal investir, quase que ninguém investia. Aí eu falei, não, gente, não é possível, eu tô numa instituição financeira, eu vou trazer conhecimento pra vocês vão começar a investir. Aí eu sempre gostava de mostrar quanto de dividendos eu recebia. Centavos ali, eu recebia 10 centavos, 20 centavos ali, aí dava 5 reais. Tentar convencer a partir do resultado, independente de qual seja, né? Sim. Aí eu mostrava, não, gente, olha aqui, esse mês eu recebi 5 reais. Aí eu reinvesti os 5 reais, aí no mês que vem 5,10. Aí nos juros compostos ao longo do tempo faz total diferença, né? Aí eu já tava recebendo, eu não lembro quanto exatamente, tô jogando valores aqui. Mas eu queria começar a convencer as pessoas justamente, como você falou, mostrando resultados ali, querendo convencer as pessoas a investir e fazer elas pensarem no futuro, né? Porque... Sair da caixinha ali, né? Exatamente, porque as pessoas no geral... investem, não investem, e quando investem, ficam com a mentalidade de curto prazo. Sim. Tipo assim, passa 30, 40 anos sem investir, quer ter retorno em uma semana. Não, investi semana passada, até agora eu não ganhei nada. Sim, é desse jeito. Pegada, né? É desse jeito. E aí, quando investe ou na poupança ou num CDB 100% CDI, que são investimentos ali super conservadores, né? E aí, tinha um colega nessa instituição financeira que eu trabalhei, que eu estudei com ele, eu formei junto com ele, inclusive, e aí ele tinha muito conhecimento técnico, ele tinha mais conhecimento do que eu na época, sobre como avaliar uma empresa, sobre investimentos no geral. Só que ele não de fato investia. Eu falei, cara, você... Tinha o conhecimento, só que não aplicava ali. Exato. Aí eu falava, cara, você tem todo esse conhecimento, inclusive a gente fica trocando conhecimento, né? A gente conversa, uma conversa super complexa, só que você não investe. Por que você não tá investindo? Não sei, não tô sem dinheiro e tal. E não fazia sentido na minha cabeça, né? Porque às vezes também não é o momento da pessoa estar investindo e tudo mais. Sim. Às vezes ela tem outros projetos. Mas eu ficava, como assim você não investe? Não faz o menor sentido. E aí, eu passei um tempo nessa instituição financeira e eu tive a oportunidade de ingressar na XP. Eu fui convidado a participar do processo seletivo, foi um processo bem, bem difícil ali, inclusive, foram várias pessoas participando lá. Se eu não me engano, foram próximo de 40 pessoas, e aí 5 pessoas passaram.
Eu e mais 4 pessoas. E aí a gente começou, até dando um pouco de contexto aqui sobre a XP, a gente fez um projeto de expansão aqui na região, no interior, e aí começaram 5 assessores aqui. Hoje, já faz mais de ano, a gente já tá próximo de 40 pessoas, tem umas 30 e poucas pessoas aqui hoje. E aí, hoje eu tô aqui na XP, super feliz, é a instituição que eu quero me aposentar, se um dia eu for me aposentar, né? Porque, cara, eu gosto tanto do que eu faço hoje, que eu de fato, eu não penso em me aposentar. Apesar de que eu tô jovem hoje, mas eu tô muito feliz hoje onde eu tô, sabe? E lá na XP, provavelmente, o pessoal investe, né? Ai, show de bola essa história sua, Rafael. Rafael, então agora pra gente entrar no nosso tema central aqui do nosso episódio de hoje, a parte de assessoria de investimento. Primeira pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta curta. O que é um assessor de investimento, afinal, pro pessoal que não conhece essa parte aí de assessoria? Não, legal. Um assessor de investimentos, a gente faz várias analogias para explicar para os clientes o que é um assessor de investimentos. É, de certa forma, semelhante a um gerente de banco e, de certa forma, semelhante a o que um médico faz. Coisas diferentes pra caramba, só que a gente costuma fazer essa analogia para a pessoa poder entender. Em termos gerais, um assessor de investimentos é uma pessoa especialista em investimentos que vai entender seu momento de vida, vai entender seus objetivos de curto, médio, longo prazo, sua estrutura financeira, sua estrutura familiar, o que você pensa em fazer com o seu dinheiro, eventualmente estruturar uma holding, fazer saída fiscal, ou quero ficar aqui no Brasil, quero me aposentar com tantos anos. É a pessoa que vai te ajudar a estruturar um plano financeiro e de investimentos para você atingir seus objetivos. Em termos gerais, é isso. Entendi. E aí, a gente fala que é semelhante ao gerente de banco, porque a gente tem os acessos e tem ali a liberdade para poder, de fato, te ajudar com questões operacionais, coisa, às vezes, que um gerente de banco faz. Vou tomar um crédito, vou solicitar um aumento de limite do cartão. A gente faz essas coisas também, mas não é o foco principal. O foco principal é, de fato, entender a vida do nosso cliente, estruturar uma carteira de investimentos e acompanhar ele, para que, de fato, isso se concretize no longo do tempo. E a gente costuma fazer analogia com um médico, porque quando você encontra um médico de confiança, um médico que é bom, geralmente vai você e toda a sua família para esse médico. Tô com um problema no olho, eu vou num médico, eu gosto muito dele, ele sempre resolve meu problema, ele é muito atencioso e tudo mais. Poxa, mãe, vai nesse médico aqui, eu gostei do atendimento dele e tudo mais. E geralmente o médico ele acompanha você ao longo da vida. Sim. Você sempre vai no mesmo médico. O assessor de investimentos também. Você não fica trocando ali toda hora de assessor de investimentos, falando, não gostei, vou trocar e tal. Não, o assessor de investimentos justamente, você estrutura um plano e o que tem que fazer sentido é essa pessoa te acompanhar para fazer esse plano virar realidade no futuro. Então, vamos supor que, Wesley, você fala, Rafael, eu quero me aposentar com tal idade, quero fazer aportes mensais. E aí, beleza, eu estruturo uma carteira para você. Se você sair do meu atendimento, trocar de assessor, como é que você vai ter a garantia maior de que esse plano que a gente criou vai se concretizar ao longo do tempo? Eventualmente a pessoa tem uma outra visão diferente, às vezes alguma coisa ou outra que não faz sentido na visão da pessoa ou na sua visão. Você quebra um processo ali que já foi inicializado com outro profissional, né? Exatamente. E a gente faz analogia nesse sentido. Mas não só nesse sentido. Por exemplo, o assessor de investimentos, claro, ele não é especialista em tudo. E aqui dentro da XP, a gente tem um ecossistema muito grande que, por exemplo, a gente costuma falar que o assessor dentro da XP é o clínico geral. Que aí eu vou te direcionar. Não, Wesley, entendi aqui, você gosta de fundo imobiliário, eu vou te conectar com a nossa mesa de fundo imobiliário da XP. Entendi. E aí eu trago um especialista em fundo imobiliário só para falar de fundo imobiliário com você, entendeu? E aí, quero falar de investimentos internacionais. Eu te conecto com a pessoa de investimentos internacionais. Quero falar de renda fixa. Mesma coisa. Entendi. Entendeu? E aí o meu trabalho é muito de entender a sua necessidade. Claro, eu também vou estruturar a carteira de investimento, mas eu vou te conectar com tudo que a gente tem para poder te ofertar o melhor, entendeu? Entendi. Show de bola. Show de bola, Rafael. Agora, você falou um pouco sobre a diferença ali do assessor em si e do gerente de banco. A principal diferença, então, de um assessor hoje para um gerente é a proximidade com o cliente? Ou tem mais diferenças ali entre um e outro? Tem mais diferenças. Eu fiz esse comparativo só para poder entender. Né? Em termos gerais, um assessor ele tem ali os poderes, entre aspas, que um gerente teria para poder fazer a questão do relacionamento,
a questão operacional, ele dá conta da pessoa e tudo mais. Só que o assessor de investimentos, a gente tem uma base de clientes muito mais reduzida do que um gerente de banco eventualmente tem. Uhum. Isso não é regra, tá? Depende de instituição e tudo mais, mas no geral, a gente tem muito menos clientes do que um gerente de banco. Muito em virtude de dar esse atendimento personalizado que eu te falei. Porque eu consigo te conectar com todo o ecossistema, toda uma estrutura ali para dar um suporte muito mais personalizado. Então, eu monto uma estratégia que, por exemplo, funciona para você, mas para outra pessoa não funciona. Uhum. Porque são objetivos diferentes, momentos de vida diferentes, então é tudo muito personalizado. E o gerente de banco, às vezes ele trabalha ali de tal horário até tal horário, e ele tem que atender os clientes que eventualmente vão na agência, ou algum cliente liga para ele, algum problema ali operacional que ele tem que resolver. Claro, vai depender das demandas ali do gerente como um todo, só que o papel do assessor é muito de entender a vida do cliente. Uhum. Eventualmente eu posso visitar um cliente, posso ir na casa dele tomar um café, se ele me convidar, claro, se tiver toda a liberdade ali. Uhum. E o papel do assessor é muito mais de relacionamento. Ou seja, eu tenho que praticamente virar amigo dos meus clientes. Entendi. Porque é como se fosse o papel do médico mesmo. Eu vou acompanhar a vida financeira dessa pessoa ao longo de muitos anos. Então, eu preciso ter um relacionamento bom com ela. Eu preciso entender a estrutura familiar, a estrutura financeira, tudo da vida da pessoa. Porque, de fato, assim que eu vou entender mesmo a necessidade real da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma necessidade, só que ela não sabe. Uhum. Às vezes ela nem sabe que existe tal aplicação que casa justamente com o que ela precisa, sabe? Então, às vezes não, acho que na maioria das vezes, né? Porque, que nem você falou no início, né? A cultura aqui do Brasil, eu acho que agora que tá tornando mais palpável essa parte de investimento, né? Por causa das mídias também, né? Porque, que nem você falou, você trabalhou numa cooperativa que mexe com dinheiro e o pessoal não investia, entendeu? Então, assim, meio que a cultura aqui não é de investir, né? É de pensar na aposentadoria em cima do Estado, né? Do governo, né? E, Rafael, a parte de assessoria de investimento, é para todo mundo, para qualquer pessoa, ou eu tenho que ter pelo menos uma geração mínima ali de dinheiro para contratar um assessor, ou eu posso contratar e gerir ali meus investimentos com o mínimo possível? Então, Wesley, é o seguinte. Hoje, falando dentro do escopo da assessoria que eu trabalho, Sim. Eu atendo clientes com patrimônio financeiro de aplicações mesmo, a partir de 300 mil. Uhum. Só que isso não é regra, tá? Sim. Isso é o escopo que eu trabalho hoje, é o nível de cliente que eu atendo hoje. Uhum. Só que, é claro, você consegue encontrar com um escopo maior ou menor. Isso vai depender de vários fatores. Uhum. Só que é o seguinte, hoje aqui dentro da assessoria da XP, como eu te falei, a gente tem um atendimento muito mais personalizado. Sim. Então a gente precisa ter um mínimo ali para poder de fato fazer uma estruturação de carteira de investimento, para fazer sentido. Porque senão acaba que o meu atendimento ele fica muito disperso, porque aí minha base de clientes vai aumentar consideravelmente, eu vou atender clientes de todas as faixas ali de volume financeiro e acaba deixando de fazer um pouco sentido essa personalização. Entendi. É muito nesse sentido, tá? Entendi. E a parte da assessoria hoje, você falou que atende clientes individualmente falando ali, mas a sua assessoria hoje trabalha tanto com pessoas físicas como com empresas também? Como é que funciona essa parte de interação com seus clientes ali? Sim, a gente tem um atendimento pessoa física e pessoa jurídica. Muitas vezes, não é regra também, mas muitas vezes a pessoa que tem o patrimônio a partir de 300 mil, geralmente é um empresário. Uhum. Claro, não é regra. Sim. Mas geralmente sim. E a gente acaba atendendo também pessoa jurídica. A gente, inclusive, tem uma mesa específica para isso, que tem vários produtos e serviços especializados para pessoa jurídica para poder atender. Por exemplo, aquele fluxo de caixa mais nervoso, entrou um dinheiro hoje, daqui 2-3 dias eu vou usar ele de novo, a gente consegue rentabilizar esse dinheiro sem deixar ele parado em conta. Então tem vários produtos e serviços ali específicos para pessoa jurídica, a gente atende também. Rafael, agora a gente conversou aqui, eu te contratei a sua assessoria, você vai ser meu assessor. A partir daí, como é que funciona o nosso relacionamento? Eu tenho mais proximidade com você, eu posso te ligar, você vai me atender, que nem você falou, acontece de você ir na casa da pessoa, na empresa da pessoa. Como é que é nossa relação assim que eu contrato o seu serviço de assessoria? É a relação que fica mais confortável para você. Se você tem preferência, Rafael, vem aqui na minha casa me ajudar, porque eu não tô conseguindo mexer, eu não tô entendendo isso aqui, eu vou na sua casa. Se você quiser simplesmente me ligar, Rafael, me tira essa dúvida aqui por telefone, eu te ligo.
Basicamente, todos os contatos possíveis, né? Como eu te falei, é uma relação de confiança, porque eu vou estar tomando conta do seu dinheiro. Claro, tudo dentro do seu consentimento também. Eu não faço nada sem o cliente aprovar ou sem que o cliente entenda. Muito do meu trabalho também é explicar cada tipo de ativo, cada classe ali, cada categoria que a gente estruturou para que, dentro do entendimento do cliente, a gente estruture isso. Então, o cliente tem que entender o que a gente está fazendo para, de fato, a gente construir essa relação ao longo do tempo. Mas essa questão do contato é o que fica mais fácil para você, fica melhor. Então você fala, Rafael, eu quero só por ligação, quero falar com você só uma vez por mês por ligação, eu te ligo uma vez por mês e tá tudo certo. Se quiser falar comigo só pelo WhatsApp ali, a gente conversa só pelo WhatsApp, mas de fato ali, é um acordo entre partes, né? Então fica mais confortável para você. Entendi, tanto o cliente como você como assessor tem uma liberdade ali entre um e outro, né? E eu meio que escolho a forma de eu ser tratado ali pela assessoria no final. Sim. Eu preciso entender, né, de fato, como é que eu posso te tratar, porque tem gente que prefere um contato mais informal, e tem gente que prefere ser mais formal também, um contato mais profissional ali, mas isso vai de pessoa para pessoa, né, cada pessoa tem um perfil diferente. E falando de perfil agora, Rafael, tem essa questão de perfil de investidor também, de pessoas que querem investir o seu dinheiro nessa parte de mercado financeiro? Se tem, você consegue citar alguns perfis aqui pra gente? Claro, com certeza. Quando você baixa um aplicativo de investimentos de alguma corretora, qualquer corretora, a primeira coisa que você tem que fazer é responder justamente o perfil de investidor. E geralmente são 3. É o conservador, o moderado e o arrojado. São esses 3. O conservador é aquela pessoa que não tem apetite a risco algum. Aquela pessoa que investe geralmente em investimentos muito mais conservadores, com nível de risco praticamente zero. É a pessoa que vai investir ali mais no Tesouro Nacional, você empresta dinheiro pro governo, o governo te paga uma taxa. É a pessoa que vai investir num banco. Geralmente são esses tipos de investimento. O moderado, a gente já consegue diversificar um pouco mais. Você consegue eventualmente comprar uma parcela menor ali em ativos de renda variável, aí vai ações, fundos imobiliários. Consegue diversificar mais. Esse moderado, te cortando, é mais assim, um ponto de equilíbrio. Ele consegue mexer tanto com investimentos ali fixos, como investimentos mais voláteis ali, mais variados, é isso? O perfil moderado, ele não é tão conservador, por assim dizer. Ele é mais conservador em sua maior parte, só que ele tem um pouco mais de apetite ao risco. Então, por exemplo, eu tenho um dinheiro, grande parte que eu vou estar na renda fixa, não quero correr tanto risco, mas essa pequena parte aqui eu posso correr um pouquinho mais de risco em virtude de ter uma rentabilidade maior. Eu quero arriscar um pouco mais da minha carteira. E a gente diversifica, respeitando ali o perfil da pessoa, né? E o apetite a risco. A gente vai começando aos poucos ali, começa com 2% aqui da sua carteira. Coloca aqui nesse ativo um pouco mais de risco para você sentir como é que é. Passa uns 2, 3 meses ali, sente. Se você, beleza, tô tranquilo, posso aumentar essa posição. A gente vai aumentando gradativamente. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Não é regra, mas em sua grande parte é a pessoa que consegue ter um apetite um pouco maior a risco, tá? Entendi. Consegue diversificar mais. Entendi. Aí após o moderado tem o arrojado. O arrojado a gente já consegue ter uma gama maior de aplicações. A gente consegue aumentar a porcentagem em ativos de renda variável e ativos de risco ali no geral, dentro da carteira da pessoa. É muito nesse sentido. E tem, por exemplo, clientes, se já aconteceu com você ou se tem em si, clientes conservadores que ganham um pouco ali nos seus investimentos e se tornam moderado ou arrojado, ou também clientes arrojados que perdem e se tornam um pouco conservador? Existe isso também ou não? Existe sim. Principalmente por causa do cenário brasileiro. Aqui, te contando aqui, historicamente a gente é um país muito inflacionário, né? Sim. Com altas taxas de juros. Você já deve ter visto aí várias vezes. Selic subiu de novo. Inflação subiu. Foram divulgados dados de inflações, veio crescendo. Quando a inflação sobe, é um mecanismo de segurança do Banco Central aumentar a taxa de juros. Sim. Porque aí tudo fica mais caro, a tendência é que diminua o consumo no médio e longo prazo e aí, consequentemente, a inflação vai baixando. Isso é extremamente comum de acontecer aqui no Brasil. As pessoas, meio que um pouco de comportamento padrão. A pessoa, Selic tá alta, eu vou partir para renda fixa, não quero tomar risco. Nossa, Selic agora baixou, a Selic é a taxa básica de juros. Selic baixou, o Banco Central baixou a taxa de juros.
tem essa dinâmica. Quando a Selic está alta, ativos de renda variável, por exemplo, ações, elas tendem a performar pior. E o contrário também. Quando a Selic está baixa, ativos de renda variável tendem a performar melhor. Porque a Selic em si é um investimento conservador, né? A Selic é a taxa básica de juros do país. Explica para o pessoal o que é a Selic. Vamos lá. A Selic é a taxa básica de juros do país. Ela é o que define basicamente tudo. E tanto em termos de investimento, mas quanto em várias questões. Até explicando um pouco dessa dinâmica, por que renda variável fica pior, é o seguinte. Pensa que você tem uma empresa e a Selic subiu. Você faz, por exemplo, você tem uma empresa ali que você tem que comprar matéria-prima, tem que fazer a produção do seu produto e vender no final. Quando você vai comprar a matéria-prima com a Selic alta, ele está muito mais caro. Sim. Por causa da inflação e por causa da taxa de juros. Os preços aumentam para acompanhar isso também. Porque no final o empreendedor ele acaba reajustando os preços justamente para não ficar no prejuízo. Virou uma bola de neve, né? Sim, e aí acaba que no final o preço repassa para o consumidor final. Aí quem paga a conta é quem compra. E aí, quando a Selic aumenta, por exemplo, você vai expandir sua empresa, você vai tomar um crédito no banco. O crédito está muito mais caro do que estava um ano atrás, por exemplo. E aí tem esse dinamismo na economia como um todo. Por exemplo, o crédito fica mais caro, as empresas conseguem expandir de forma mais devagar do que quando a Selic está baixa. Por quê? Quando a Selic está baixa, você vai tomar um crédito no banco, o crédito está muito mais barato. Você paga muito menos juros. Hoje, a gente está em Selic, na data de hoje, está a 12,25. E o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, que é quem define a taxa de juros, já sinalizou que possivelmente a gente vai aumentar, até o ano que vem, vai chegar mais de 13% ao ano. Vai chegar próximo de 15%. Ano que vem você fala em 2026 ou 2025? A previsão, por exemplo, a previsão XP é que até o ano que vem a gente chega em 15,5%. Isso na data de hoje, tá? Isso tudo pode mudar, não é regra. São previsões, né? Isso, exatamente. E aí, acontece esse dinamismo na economia. Quando a taxa de juros está alta, as empresas tendem a pagar mais caro pelas matérias-primas, o custo de produção aumenta também. Então, acaba que é um efeito dominó. Então, e acaba passando para o consumidor final. O empresário, ele compra a matéria-prima mais cara, produz de forma mais cara, tem um custo maior, aumenta o custo ali de produção como um todo também, energia aumenta, água aumenta, aluguel aumenta, tudo isso aumenta. E aí, com o custo dele aumentando, ele aumenta o preço na ponta final do produto dele. E aí, você percebe, você vai no supermercado, nossa, o pão tá mais caro, a cartela de ovo tá mais cara, a carne tá mais cara. Acontece esse dinamismo, sabe? E para os investimentos, por exemplo, a pessoa sempre investiu em ações, sempre comprou ações. Se ele aumentou, a renda variável vai oscilar para baixo. A tendência, tá? Não é regra. Mas a tendência é que eles performem pior. E aí a pessoa, nossa, devia ter investido na renda fixa. A renda fixa tá subindo taxa de juros, tá pagando mais do que eu tô nessa ação aqui. E aí a pessoa pensa, não, vou voltar para renda fixa. Aí ela vende as ações dela, compra ativos de renda fixa. Aí o Banco Central corta a taxa de juros, a pessoa, nossa, a renda variável tá subindo, aquela ação que eu tinha tá subindo, agora vou voltar para renda variável. É muito comum isso. Meio que fazem o ciclo inverso, né? Porque se as ações estão descendo, eu acho que você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Mas se as ações estão descendo, eu acho que a pessoa tem que investir em ação, né? Quando por quê? Porque se você vender na baixa, você vai estar perdendo dinheiro, correto? E a parte aí vai entrar um pouco também da parte da diversificação, que a gente vai tocar mais aqui para frente no assunto. Mas, assim, falando por mim, eu acho que nesse período da renda variável, né? Escolhendo boas ações, ele tem potencial de crescimento, né? Você vai falar isso também mais para frente. Eu acho que é aí que a pessoa deveria pensar mais um pouco e tentar investir, porque aí ela vai investir na baixa e futuramente pode vender na alta, né? E não perder dinheiro. Rafael, essa parte de dificuldade como assessor, o que você acha mais difícil? Lidar com seus clientes ou essa volatilidade do mercado brasileiro que a gente falou um pouco aqui sobre inflação, sobre taxa Selic? O que você acha mais difícil nessa parte de assessoria hoje? Olha, levando em consideração que a gente é brasileiro, a gente
sempre viveu nesse caos, né? Que é o Brasil. O Brasil é uma caixinha de surpresas. O Brasil é um país muito inflacionário, altas taxas de juros, historicamente falando, assim, também. Hoje a gente está vivendo altas taxas de juros. Só que, atualmente, a gente vem vivendo o período pós-pandemia, né? Então, a gente acaba sofrendo ali um pouco dos efeitos passados. Inflação no mundo inteiro, taxa de juros nos Estados Unidos, tudo isso influencia. E essa questão de ser mais difícil lidar com o cliente ou com o cenário, eu digo... Não tem uma resposta para isso exatamente. Porque, cara, é lidar com pessoas. Cada pessoa é de um jeito diferente. Às vezes você tem um perfil, aí sua esposa tem outro perfil, eu tenho um perfil. Cada pessoa tem um perfil diferente. É muito ali de alinhar com a pessoa, o que ela quer, o que ela espera de mim como assessor, enquanto eu ajudo ela, o grupo familiar dela. Então, é muito de entender. Não é fácil, porque você tá lidando com pessoas. E pessoas não são fáceis, no geral, né? Porque você lida com um público diverso ali. Cada pessoa é uma orientação diferente, um estudo diferente, uma bagagem histórica ali diferente. Então, não é uma tarefa muito simples, trivial, mas eu gosto. Assim, porque você conhece pessoas diferentes. Você está inserido em ambientes diferentes. É uma experiência muito enriquecedora, sabe? Se fosse para dizer entre um ou outro, eu acho que é difícil do cenário econômico, né? Porque ele é muito incerto, não tem como você saber o que esperar. Eventualmente surge uma taxa ali diferente, uma tributação diferente que vai impactar na empresa do seu cliente, que ele vai ter que fazer toda um estudo ali tributário que vai mudar totalmente a operação dele. Mas assim... O cenário macroeconômico ele é muito mais complexo. Porque o tiro na orelha do Trump afeta diretamente a renda fixa ali que você está aplicando. Um exemplo bem trivial que não necessariamente tem uma correlação, só explicando. Porque o que acontece globalmente acaba afetando localmente também. Então tem muito dinamismo. E não tem como você prever. Às vezes o cliente liga e pergunta, Rafael, o que tá acontecendo? O dólar tá caindo, o dólar tá subindo, o que tá acontecendo? E eu acho que você foi até muito no extremo, eu acho que não precisa nem chegar a tanto. Se determinado presidente de determinado país falar alguma coisa, assim, que outros países consideram invasiva ali, uma fala incorreta, afeta também o mercado. Sim, o mercado, ele reage de forma exagerada. Por exemplo, tem um vídeo no Instagram muito, muito interessante, que é o seguinte. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, que ele... É muito engraçado. Ele chegou para dar a comitiva de imprensa dele lá para falar, né? Depois de terem saído os dados econômicos e tudo mais, saiu dados de geração de emprego, inflação, saiu tudo. E aí ele tinha que ele tinha que falar o direcionamento dele para a economia dos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos falam A, afeta o mundo inteiro. E é muito engraçado, porque era um vídeo de uma pessoa com um gráfico da Bolsa Norte-Americana e na televisão tava passando o Jerome Powell. Ele só chegou e falou assim, ó, boa tarde, em inglês. A bolsa começou a despencar. É muito engraçado. E aí isso acaba afetando todo mundo, né? Então, eu acho que é muito mais difícil lidar com o mercado do que explicar isso pra uma pessoa. Rafael, a parte de planejamento, depois que o cliente contrata a questão da assessoria em si, conta pra gente como é que funciona um pouco essa parte de planejamento. Tem estratégias para investimentos mais a curto, médio, longo prazo? Ou todos os investimentos são para longo prazo? Como é que funciona essa parte estratégica? Você já falou um pouco que vai depender do perfil de cada pessoa aqui, mas você consegue falar mais um pouco sobre essa questão das estratégias de investimento para o cliente? Claro, com certeza. É o seguinte, Wesley, o primeiro ponto é justamente entender o perfil de cada cliente, entender o que ele precisa. A gente faz, de fato, um planejamento financeiro. A gente faz uma projeção futura, a gente pega todos os objetivos da pessoa para depois estruturar uma carteira. Depois que eu entendo, você me fala assim, Rafael, eu quero, ano que vem eu vou comprar um carro, daqui 3 anos eu vou trocar de casa, daqui 4 anos eu vou trocar de carro, eu vou me aposentar com essa idade, nesse ano, daqui 5 anos eu vou fazer uma viagem internacional, vou ter uma previsão de gastar tanto. A gente faz todo esse cálculo, reajustado da inflação,
de acordo com a variação cambial, se for internacional e tudo mais. A gente faz todo esse estudo, tá? Então faz desde um planejamento de uma compra de um carro até a aposentadoria ali. Sim, sim. A gente faz todo o planejamento financeiro da vida da pessoa mesmo. A gente entende tudo que precisa ali e estrutura uma estratégia de investimentos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, não tem aplicação só para curto ou só para longo prazo. Tem aplicações de todos os prazos, todos os tipos. Por exemplo, sua reserva de emergência. Aquele dinheiro que você precisa guardar ali para eventualmente acontecer alguma coisa que você realmente vai precisar muito de um dinheiro. Ah, sei lá, meu carro quebrou, tô sem dinheiro agora para poder pagar o mecânico. Você tira ali da reserva de emergência, que é um dinheiro ali que você separou para eventuais emergências. Essa aplicação precisa estar em liquidez diária. O que é liquidez diária? É você poder resgatar a qualquer momento. Então, é um investimento de curto prazo. Sim. Quando a gente fala médio prazo, aí acaba passando mais de ano, tá? Vai até uns 5 anos, a gente considera médio prazo. Então, tem aplicações para médio prazo, tem aplicações para mais de 5 anos também. E é claro, a gente estrutura ali dentro de cada classe de ativo, o que a pessoa precisa. Uma parte atrelada à inflação, outra parte pós-fixado, que são atrelados ao CDI, outra parte um pouco aqui internacional, vamos dolarizar a parte do patrimônio, vamos colocar aqui um pouquinho em ações também para você se expor um pouquinho mais de risco e ter um pouco mais de retorno no longo prazo. É muito dessa diversificação, tá? E sempre alinhado com o perfil do cliente. Se o cliente não tiver apetite nenhum a risco, a gente não vai colocar ativos de risco, porque não faz sentido para a pessoa. E ela vai ficar frustrada e vai ter uma experiência ruim. Então, não faz sentido. Então, é muito alinhado com o que a pessoa precisa. E mesmo com o planejamento, a maioria dos clientes entendem ou não? Tem cliente que, por exemplo, não, esse aqui é um investimento para 20, 30 anos. Mas daqui a um ano já está perguntando. Assim, tem gente que você tem que explicar muito mais no detalhe, sim. Só que quando você estrutura ali um planejamento e faz um acompanhamento mensal, semestral ou semanal, dependendo da necessidade da pessoa, acaba que isso fica sendo deixado de lado. Porque você não precisa ficar revisitando ali, lembra disso que a gente estruturou para, sei lá, 20 anos... A gente não precisa ficar falando isso toda hora, porque o momento que a pessoa entende que você estruturou um plano financeiro para ela atingir os objetivos dela, acaba que você não precisa ficar ali, CDB do banco tal, taxa tal. Você não precisa ficar nesse nível de detalhe, sabe? Você explica mais a estratégia para a pessoa. Entendi. É meio que acaba atirando o foco do cliente do longo prazo, né? Porque tem investimentos antes, né? Tem um investimento de curto, de médio e de longo. Então, talvez o cliente, afinal, está mais focado ali no investimento de curto e meio que desfoca do de longo prazo ali, né? E só um ponto sobre isso, é muito interessante. É super comum você pegar uma pessoa para poder investir, você vai conversar com a pessoa, aí ela pergunta, o que é o melhor investimento que você tem para 6 meses? Para 1 ano? A pessoa, aqui no Brasil... É até compreensível o porquê disso, mas as pessoas têm muito viés de curto prazo. Então, as pessoas procuram ali o que está com a maior taxa hoje, o que é o melhor investimento hoje, qual que é a bola da vez. Não existe isso. O que existe é o que eu te falei. Você entender o que faz sentido para você e estruturar uma carteira de longo prazo para isso. Às vezes, o longo prazo da pessoa é 1 ano. 2 anos, claro, dependendo ali do momento de vida, dependendo da idade da pessoa também. E aí, é claro, a gente vai sempre adequar a necessidade da pessoa. Mas, no geral, assim, é muito comum você encontrar a pessoa, o que você tem de melhor aí para 6 meses? O que você tem de melhor aí para 1 ano? E, às vezes, aplicações para 1 ano não vão rentabilizar tanto assim quanto a pessoa está esperando. Sim. Talvez é até aquela a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Às vezes, uma pessoa que você conhece ou passou a conhecer, já investe ali há 5, 10 anos e está colhendo os resultados hoje, e você vê aquilo ali, vê o palco da pessoa, não vê os bastidores, não vê o tempo que ela está investindo, e quer investir ali numa coisa que te gera rentabilidade ali em 6 meses, 1 ano, para você ter o mesmo patamar de uma pessoa que investe há 5, 10 anos, né? Talvez possa ser isso também, né, Rafael? Sim. E a parte dos erros agora que as pessoas cometem, os principais erros na sua percepção, que as pessoas cometem a não ter um assessor de investimento, a tentar por conta própria investir. Não, perfeito. Uma das coisas mais comuns que a gente encontra hoje é você perguntar para a pessoa, como é que tá hoje a sua estratégia, no que você está investindo hoje? A pessoa fala, uma pessoa sem assessoria.
Não, tô investindo no tesouro. Mas o que significa investir no tesouro? Às vezes a pessoa, só para te dar um pouco de contexto, você investir no tesouro, você tem tesouro pré-fixado, Sim. tesouro pós-fixado e tesouro inflação. A pessoa fala, não, investir no tesouro é muito vago, não tem informação suficiente. Às vezes a pessoa nem sabe que investiu, por exemplo, numa NTNB 2045. A pessoa tá lá simplesmente, não, investir no tesouro. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa não tem conhecimento suficiente do que ela tá fazendo. Isso é extremamente comum. Porque hoje você encontra na internet, né? Fala, não, investe no tesouro, a parte, por exemplo, parte da reserva de emergência, investe no tesouro, que é mais seguro, é o risco do Brasil quebrar, basicamente. E aí a pessoa vai lá, abre a plataforma e investe no tesouro, mas ela não sabe o que ela tá fazendo. Uhum. Por exemplo, quando você investe no tesouro IPCA, que é a inflação, 2060, por exemplo, a pessoa, se ela abrir 2, 3 dias depois para ver as aplicações dela, vai estar caindo, provavelmente. Sim. Porque é atrelado à inflação, e a inflação é super volátil. Uhum. Você olha, um dia tá subindo, outro dia tá caindo. É praticamente renda variável, dentro de renda fixa. Aí a pessoa tá investindo no tesouro, mas ela não sabe o que ela tá fazendo. E outro erro muito comum também, a gente chama de asset allocation, que é a alocação dos ativos da carteira da pessoa alinhado com o perfil dela. Então, se você tem um perfil conservador, a pessoa vai lá por conta própria, o amigo indica, não, compra tal ação. A pessoa vai lá, compra a ação, não entende nada, no outro dia ela fala, nossa, tá caindo, o que tá acontecendo, vou vender. É muito comum isso também. Então, os principais erros geralmente são cometidos por falta de conhecimento mesmo, sabe? Uhum. Às vezes a pessoa não entende o que significa ali uma sigla. É muito comum também a pessoa, tá rendendo 100% do CDB. O correto seria 100% do CDI. Uhum. Aí seria um CDB, que é um certificado de depósito bancário, que tem a rentabilidade de 100% do CDI, que é o certificado de depósito interbancário. Uhum. O CDI é o benchmark. E aí a pessoa não sabe o que significa cada sigla, só sabe que pôs lá para render, não sabe se tem carência, não sabe se tem marcação no mercado, se tem marcação na curva, se é atrelada com o benchmark. É muito comum, por falta de conhecimento, as pessoas cometerem erro, tá? Entendi. Você tá vendo, né, pessoal? O tanto de sigla que tem aí para poder investir, hein? Se você não sabe investir, tá precisando de um assessor, tá na dúvida sobre assessoria, o Rafael tá aí, hein? Pode chamar ele aqui. Rafael, a questão agora dos mitos sobre assessoria. Tem muito mito aí que rola no mercado aí sobre a parte de assessoria de investimento para você contar aqui pra gente ou não? Mitos, tem bastante. Eu vou te contar alguns aqui. Um dos mitos principais que as pessoas têm que foram machucadas no passado, muito provavelmente, não, o assessor vai só colocar coisa para ganhar comissão. Uhum. O assessor, ele só tá pensando nele, ele não quer saber de mim, não, ele só vai investir ali no que faz sentido para ele ganhar o dele, e eu acabo aqui sendo prejudicado. Isso não é verdade. Assim, provavelmente a pessoa teve uma experiência ruim com algum assessor em específico ali, que não foi muito diligente ali na alocação da carteira. Às vezes acontece, mas não é regra. Hoje na XP, a gente preza muito pela diversificação e pela alocação estratégica da carteira. Os assessores da XP da Matriz são remunerados, a gente trabalha CLT, a gente tem o nosso salário fixo. E a nossa remuneração variável é muito de acordo com a performance da carteira dos nossos clientes. Então, se o meu cliente está indo bem, eu vou ter uma remuneração que a XP vai pagar para mim, não é o cliente que vai me pagar nada, de acordo com o desempenho da carteira do meu cliente. Entendi. Tem outros modelos de remuneração variável também, mas isso vai variar ali do tamanho do cliente, que faz mais sentido para ele. Por exemplo, FII fixo, se o cliente paga uma taxa fixa ali, referente à variação da valorização da carteira dele, tem algumas nuances, mas no geral é isso que acontece também, tá? Tem cliente prejudicado por isso no passado, mas que hoje, se ele fosse ter de novo assessoria, seria uma experiência totalmente diferente. Agora, falando um pouco mais sobre a XP, Rafael, essa parte de assessoria da XP, como é que funciona? É só um tipo de demanda específica de serviço ali, de assessoria? Ou essa parte de assessoria tem várias ramificações no meio ali, vários outros tipos de serviços voltados para a parte de assessoria? Como é que funciona isso na XP hoje? Olha, dentro da XP hoje, da XP Matriz, que eu falo, que eu trabalho direto para a Matriz, que fica lá em São Paulo. E hoje a gente tem feito essa regionalização. Como eu te falei, a gente, aqui enquanto assessor, a gente tem o papel de clínico geral, fazendo analogia ali para o médico.
Porque é o seguinte, entendendo a sua necessidade, às vezes você precisa montar uma holding. Às vezes eu entendo essa necessidade, aí eu te conecto aqui com o nosso time de alocação estratégica, o nosso time ali de Client Solutions e tudo mais, para poder entender o que você realmente precisa. Às vezes você tem uma participação num navio, tem um pedaço de uma fazenda, tem 3 fazendas, e às vezes a sua necessidade é totalmente diferente de outros perfis de pessoas. Entendi. Então, a gente tem um ecossistema muito robusto. A gente tem, por exemplo, advogados para planejamento patrimonial, sucessório. A gente tem especialistas, como eu te falei, no exterior. Nós somos listados na Bolsa de Nova York. Então, se você quiser falar com um banqueiro diretamente de Miami ou de Nova York, você consegue. Você consegue pegar uma percepção da pessoa que está diretamente lá nos Estados Unidos, vivendo o que está acontecendo lá, e trazer cenário econômico para você, para conectar com a sua carteira. Então, a gente vai muito além, de fato, ali só fazer estratégia de carteira. A gente tem outras ramificações. Se você quiser fazer uma estratégia de sucessão patrimonial, a gente consegue fazer também. Tem várias ramificações dentro da assessoria. Então, isso vai muito da necessidade de cada um. Então, às vezes, não faz sentido acionar a nossa equipe de advogados para você, porque às vezes você não tem essa demanda. Sim. Mas se você tiver também, a gente consegue acionar, consegue estruturar ali uma reunião super robusta para alinhar suas necessidades. E a parte de treinamento da XP hoje com os assessores, como é que funciona? Nossa, é bem legal. Toda semana a gente tem uma visão macroeconômica e também vai muito em linha com os direcionamentos da empresa. A gente tem diversos treinamentos. Tem treinamento de planejamento financeiro, tem treinamento de produto. Então, passa, por exemplo, treinamento sobre CDB. Você aprende tudo sobre um CDB. Um fundo de investimento imobiliário. Você aprende tudo sobre fundo imobiliário, ação, investimento internacional. A gente tem por produto e por processo comercial também. As melhores formas ali para você estar abordando seu cliente, como que ele prefere ser tratado, para você, de fato, personalizar o atendimento para cada um, sabe? Entendi. Se o cliente tem um atendimento personalizado, eu penso que os treinamentos da XP também são bem personalizados, né? Porque senão não tem o resultado final, né? Rafael, agora a parte de investimentos, tá? A gente vai entrar para essa parte de investimentos aqui. E falando com um público que não entende muito sobre investimento, nunca investiu, que conselho que você dá para essa galera aí? Aonde deve investir inicialmente? Num investimento de baixo risco, de alto risco? Sem falar assim, um pouco... eu preciso estudar o perfil primeiro. Aquilo assim, o Zezinho, que nem você chegou lá pro pessoal lá no início da sua carreira lá na empresa de celulose ali. O que você indicava pro pessoal ali no início? Não, perfeito. Primeiro passo, depois de você ter entendido o seu perfil, primeiro passo é você entender seu perfil. O que você tem apetite a fazer, né? Se você compra uma ação ou não. Mas o primeiro ponto de todos é montar sua reserva de emergência para a pessoa que está começando agora. Explica pro pessoal o que é uma reserva de emergência. A reserva de emergência, pessoal, é aquele dinheiro, a gente recomenda de 6 a 12 meses do seu custo mensal, que se, por exemplo, pensa o seguinte, hoje eu estou trabalhando, eu tenho a minha renda de tanto. Se eu parar de trabalhar hoje, eu consigo me sustentar por um tempo de 6 meses a 1 ano, pelo menos ali, é esse dinheiro. Para se acontecer alguma coisa extrema, alguma eventual necessidade, o que você não tem dinheiro ali no momento para poder despender, para custear, é aquele dinheiro que você vai recorrer. Então, é de fato uma reserva de emergência. Aconteceu alguma emergência, você tem esse dinheiro para recorrer. Então, é o primeiro passo, você montar sua reserva de emergência. A gente recomenda que seja de 6 a 12 meses do seu custo mensal, para você ter ali uma gordurinha, né, para poder trabalhar. E depois disso, de fato você começar a explorar diversas classes de ativos. Investe um pouco aqui na renda fixa, investe um pouco em inflação. Vai diversificando, vai buscando ali para pessoa que não tem tanto conhecimento e não tem assessoria. Vai buscando mesmo conhecimento, pesquisa, o que é. Vi um termo novo, o que significa esse termo? Vi aqui um termo novo, marcação na curva. O que é isso? Pesquisa. Vai buscar conhecimento mesmo, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais estratégico você vai ser. Sim. E mais conhecimento sobre o que você quer também você consegue entender. E aí, por exemplo, você pega 2 taxas. Você consegue comparar elas. Você consegue saber o que é, o que não é, qual que é melhor, qual que é o prazo, se tem carência, se você não tem. Você consegue entender melhor. Porque é o que eu te falei mais cedo. As pessoas, às vezes, cometem erros
ao investir? Porque elas não têm conhecimento. Então, é muito importante buscar conhecimento. Mas começa, só simplesmente começa. Monta sua reserva de emergência. Geralmente, ela tem que estar em liquidez diária, que é aquele investimento que você precisou, você tem que ter ele disponível. Não pode estar em carência, não pode estar bloqueado, não pode ter marcação ao mercado. Então, é aquele dinheiro que tem que estar disponível. Aí, beleza, montou sua reserva de emergência, começa a investir em outras coisas. Compra uma cota de uma ação, se você tiver perfil. Vê como que se comporta. Passa 1-2 meses, vê se é pra você, porque às vezes a pessoa compra uma cota de uma ação, ela desvaloriza a pessoa. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Nunca mais compro isso. E aí não é o perfil da pessoa. Aí às vezes a pessoa compra uma cota de uma ação e aí desvalorizou, a pessoa tá tranquila. Às vezes... Então é muito de buscar conhecimento, montar reserva de emergência e começar a diversificar a carteira. Investe um pouquinho em cada coisa ali, coloca R$10 que seja. Só pra ver como é que performa. O pessoal criar o hábito mesmo, né, de aprendizado ali na parte de investimento. E aproveitando agora o início de 2025, né, o pessoal fala muito de meta, objetivo para saúde, para emagrecer, para se tornar mais saudável, para crescer minha empresa. E a parte de investimento? Eu preciso ter metas e objetivos também ou não? Olha, é muito interessante ter, viu? Principalmente o momento que a gente vive hoje, ele... para quem tá com o olhar certo, tem muita oportunidade. Em todas as classes de ativos. Por exemplo, a bolsa tá andando de lado já faz alguns anos. Mas ainda tem oportunidade. Para você que tem aquela visão de longo prazo. Sim. Renda variável é visão de longo prazo. Mas assim, é interessante ter meta assim para investimento que seja, vou investir todos os meses. Todos os meses eu vou reservar um dinheiro aqui do meu salário, vou ter um recebimento, vendi meu carro, vou investir uma parte. E claro, a pessoa ali vendo dentro do que faz sentido na realidade dela. Sim. Mas, cara, é muito interessante ter meta para poder investir. Quero chegar a um patrimônio de tanto até o final do ano. Ou até ano que vem vou ter investido tanto no ano. É o que faz sentido para a realidade de cada um. Vou investir R$1.000 por mês, R$100 por mês, R$10 por mês. Vai da realidade de cada um, mas é muito interessante ter. Não, esse ano eu vou ter meta de investir X reais todos os meses com consistência. Isso faz total diferença. Porque o dinheiro que você investe hoje, com o efeito dos juros compostos no longo do tempo, os R$10 de hoje viram R$100 amanhã. Então, é muito importante você começar a investir o quanto antes, porque vai chegar um tempo depois, você vai falar, não, eu devia ter começado a investir antes, cara. Se tivesse investido nisso aqui, um ano atrás, olha o tanto que eu já teria hoje. Então, criar o hábito de investir, eu acho que criar o hábito de investir seria uma meta muito boa para começar. É verdade. E meio que depois que a pessoa habitua nessa parte de investimento, por exemplo, recebe ali uma renda mensal. A primeira coisa que ela vai pensar é em investir, antes de pegar o dinheiro ali e talvez até gastar ele de forma aleatória ali, né? Então, essa parte de criar hábitos até para investimento eu também acho muito importante. Falando agora da parte de Brasil novamente, qual que é os investimentos mais comuns aqui no Brasil? A pessoa nunca investiu e tá querendo investir, porque aqui, que nem eu te falei, né, no começo, a gente tá visando mais o público mais leigo ali, que início de mercado financeiro ali, que quer entrar nesse meio. Quais são os investimentos mais comuns aqui pro pessoal no Brasil? Aqueles que têm mais notoriedade ali, até na mídia também. O primeiro de todos é a poupança, né? Que todo mundo já alguma vez já investiu na vida poupança ou sabe alguém que investiu na poupança. A poupança, a gente não considera ali como investimento de fato rentável. Ele tem uma segurança muito grande, mas não, em termos de rentabilidade ele não é interessante. Porque para você, de fato, ter a rentabilidade, você tem que, por exemplo, aplicou hoje, só mês que vem, no aniversário da aplicação, que ele vai rentabilizar. Sim, tem que completar um ciclo ali. Isso, completa um ciclo ali para poder rentabilizar. A poupança é o mais comum de todos, todo mundo já investiu algum dia na vida. Só que o que a gente recomenda? Tirar o dinheiro da poupança e aplicar que seja num CDB. É um dos mais comuns também. Todo banco tem um CDB. E aí vai variar de banco, né? Cada banco tem uma taxa, tem uma condição ali diferente. Tem banco que tem CDB para 1, 2, 3 anos. Tem banco que não tem. Tem LCI, LCA. Os mais comuns, poupança, CDB, LCI e LCA.
são ativos de renda fixa, risco baixíssimo, é o risco de fato. Por exemplo, você tem a conta em um banco e esse banco oferece para você uma LCA. O risco que você tem é o risco do banco quebrar, que acaba que é um risco pequeno. Quando a gente fala em termos de bancos, os bancos hoje têm bilhões, às vezes trilhões de ativos sob custódia e tudo mais. Você estaria pegando o seu dinheiro e meio que emprestando aos bancos, né? É exatamente isso. Quando você investe em um CDB, uma LCI ou uma LCA, eu vou explicar o que é cada termo, tá? Um CDB é um certificado de depósito bancário, você empresta dinheiro para o banco e o banco, ele usa o seu dinheiro para fazer um empréstimo para outra pessoa, ele usa o seu dinheiro para movimentar as operações dele, ele te paga uma taxa. Sim. 100% do CDI, eventualmente. É uma taxa super comum. Você ter um CDB de 100% CDI, geralmente esse é o que tem liquidez diária, que é aquele que você pode resgatar a qualquer momento. Uma LCI ou LCA, a LCI é uma letra de crédito imobiliária, você empresta dinheiro para o banco e o banco financia o segmento imobiliário. E a LCA, letra de crédito do agronegócio. O banco financia o agronegócio. Sim. LCI e LCA são aplicações muito interessantes porque elas são isentas de imposto de renda. Justamente por você estar fomentando segmentos da economia que são extremamente importantes. Setor imobiliário e o setor do agronegócio. São muito importantes para a economia do Brasil. Sim. E aí, por causa disso, eles são isentos de imposto de renda. Só que, geralmente, a LCI e a LCA tem carência de 9 meses. Mudou a regra, antes eram 60 dias, agora são 9 meses. Aí mudou. E aí, geralmente, a LCI e a LCA, como eles têm carência, eles têm um prazo de vencimento maior. 1, 2, 3 anos, depende. Sim. Consequentemente, a rentabilidade deles é maior também, por não ter incidência de imposto. Quando você compara uma LCI com um CDB, geralmente, isso vai depender da taxa do CDB, geralmente a LCI ou a LCA tende a performar melhor, justamente por não ter imposto. Esses são os investimentos mais comuns. Tem também as ações, né, que muitas pessoas falam, não, vou comprar ação de tal empresa. Se a empresa está performando bem, eu vou comprar. A bolsa está caindo, eu vejo oportunidade aqui, eu vou comprar essa empresa. Comprar ações também é super comum. Fundos imobiliários, nos últimos anos, os fundos imobiliários têm tomado mais notoriedade justamente pelo pagamento de dividendos mensais, que é o equivalente, você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se você comprasse um pedacinho dessa mesa, desse prédio. E você recebe o aluguel proporcional a esse pedacinho da mesa que você tem, isento de imposto de renda. Só que essa semana saiu um novo projeto de lei aí que vai mudar um pouquinho essa questão de tributação sobre fundos imobiliários, e aí acaba que vai diminuir um pouquinho o valor da cota, porque o fundo vai ter mais custo com questão tributária. Mas isso é um assunto mais complexo para outra hora. Aproveitando então essa inserção aí na parte dos fundos, o Rafael, você consegue explicar para a gente um pouco de cada investimento? Explicar um pouco sobre a renda fixa, um pouco sobre a renda variável, um pouco também sobre os fundos de investimento? Claro. A renda fixa são ativos geralmente mais conservadores. Não é regra, tá? Tem ativos mais arrojados dentro de renda fixa também, por exemplo, crédito privado. Renda fixa, você vai encontrar CDB, que é um título bancário, LCI, LCA, você vai encontrar um crédito privado, você vai encontrar um CRI, um CRA, que o CRI e o CRA, eles são semelhantes ao LCI e LCA, só que de empresas privadas, dos mesmos segmentos, imobiliário e agronegócio. E aí, renda fixa, assim, tem uma gama muito gigantesca de produtos e serviços, mas os mais comuns são esses, tá? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, IPCA+, aí você vai encontrar as taxas, né? IPCA+. É um investimento mais conservador, então. Sim, ativos de renda fixa tendem a ser mais conservadores. Fundos de investimento, pensa que você é um gestor e você monta a sua equipe para poder, e você tem um capital em dinheiro para poder... O fundo de investimento é o ETF? Não. O ETF é uma outra classe de ativos, tá? Eu já vou entrar nesse detalhe. Beleza. Mas o fundo de investimento tem uma gestora por trás, tem uma pessoa fazendo a gestão do fundo, e aí tem diversas estratégias de fundo. Tem fundo de renda fixa, que ele investe em ativos conservadores. Tem fundo de renda variável, que aí ele investe ali na estratégia. Tem fundo de infraestrutura, que aí ele vai investir no segmento de infraestrutura. Tem diversos, tem multimercado, fundo de ações, fundo de cripto, fundo internacional, tem muitas estratégias. E aí, o fundo de investimento, ele é um pouco diferente do de renda fixa, por quê?
E quando você investe em um fundo de investimento, tem uma pessoa por trás fazendo a gestão desse fundo e ele precisa ter a remuneração dele. Sim. E aí aquelas taxas de administração, eventualmente taxa de performance, que é, de fato, ali arcando com os custos do fundo. Porque, de fato, tem uma pessoa trabalhando ali para fazer alocação estratégica, para estudar o mercado, para fazer as alocações ali de cada estratégia do fundo. Não são todos os fundos que têm taxa de administração, performance. Varia de fundo para fundo, de estratégia para estratégia. Renda variável. Tem muitas estratégias também. Você pode comprar ações, você pode comprar fundos imobiliários, você pode comprar ETFs. E por aí vai. Você pode investir no exterior, investir na bolsa do exterior. E por aí vai também. Só que os ETFs são Exchange Trade Funds. É como se fosse você comprar uma cota de uma ação que ela replica um índice. Então, vamos supor o seguinte. Você comprou um ETF que replica o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você comprou, é como se você tivesse comprado uma ação, só que essa ação ela vai replicar o índice da Bolsa dos Estados Unidos. Entendi. É isso que é um ETF, ele replica um índice. Alguma coisa nesse sentido. Seja índice, seja dólar, alguma coisa. E o ETF é isso, ele parte ali dentro da estratégia de renda variável. Mas também, por exemplo, tem ETF que replica, que investe em títulos do Tesouro Norte-Americano, de curto, médio, longo prazo. Então, é um ETF conservador. Entendi. Então, aí tem ETF conservador, moderado, arrojado. Tem várias categorias. E a parte dos fundos imobiliários, como é que funciona? É uma das classes que eu mais gosto de investir por causa da renda passiva mensal. Os dividendos. Sim. O fundo imobiliário é um fundo de investimento atrelado a imóveis. Não é necessariamente só imóvel, às vezes é dívida imobiliária, é um fundo de fundo, é um fundo que investe em outros fundos. Mas, via de regra, são atrelados a imóveis. Então, é o seguinte. Pensa que você é um gestor também, a mesma lógica ali do fundo de investimento. Só que você compra imóveis. Você tem os maiores galpões logísticos aqui da cidade. E aí você faz a gestão desses galpões. E aí um fundo imobiliário, ele é negociado em bolsa. E ele é considerado ativo de renda variável. Entendi. Apesar dele oscilar, a cota dele oscila em média ali 30% a menos do que uma ação. Justamente porque são imóveis físicos reais. Você vai ali na esquina, você vê o prédio ali. Então, é nesse sentido. O fundo imobiliário, quando você investe nele, é o que eu te falei, você é dono de parte do imóvel. Sim. E você recebe aluguel proporcional a esse imóvel. Então, por isso que são esses dividendos que você recebe, esse aluguel, ele é isento de imposto de renda para a pessoa física. Por isso que é tão interessante, por isso que as pessoas falam, viver de renda, investe em fundo imobiliário, compra imóvel ali e tal. Só que o interessante de você investir em fundos imobiliários é que você tem acesso a comprar imóveis de altíssima qualidade que eventualmente uma pessoa física não conseguiria. Sim. Que são imóveis de qualidade bilionária ali, que estão atrelados ali a diversas negociações. Então, por exemplo, um fundo de shoppings. Você acha que uma pessoa física ali, meros mortais, conseguiria comprar um shopping na pessoa física ali sem... hoje eu vou comprar esse shopping hoje, me deu na telha aqui. Você acha que a pessoa consegue comprar? Eu acho que nem... Pra alugar um espaço lá já tá sendo difícil, imagina pra comprar um shopping. Então... Hoje em dia tá desse jeito. E pra comprar um shopping, até te falando aqui também, é muito difícil. Você tem que ter um networking muito absurdo. Porque... É um processo de negociação muito complexo. Geralmente, os shoppings, eles estão dentro de fundos imobiliários, de shoppings. E aí, quando você investe em um fundo de shopping, por exemplo, você tem acesso... Por exemplo, o fundo tem 10 shoppings em 7 estados diferentes. Quando que uma pessoa física vai comprar 7 shoppings em 10 estados diferentes? Essa parte de fundos acaba tornando a construção mais viável, né? Sim, o interessante de você investir nisso é porque você acaba fomentando também o mercado imobiliário. Você, de certa forma, financia. Você coloca dinheiro lá no caixa do fundo imobiliário e ele tem mais folga ali para trabalhar. Sim. Então, esse shopping aqui, no exemplo do fundo de shopping, não faz sentido mais para meu portfólio. O gestor falando, né? Não faz sentido mais para meu portfólio, vou acabar vendendo esse shopping. O shopping não está sendo mais movimentado, as pessoas não frequentam ele. Vou vender esse shopping, vou capitalizar esse dinheiro para eu comprar outro shopping que faz sentido. Sim. Então, é muito assim. E aí você acaba fomentando a indústria imobiliária dentro do Brasil. Você acaba direcionando o dinheiro para os segmentos certos. Ao invés de você investir só no CDB do banco e deixar o dinheiro só com o banco, para o banco fomentar. Você acaba direcionando melhor ali o dinheiro dentro da economia. Isso é uma coisa que, às vezes, você não encontra em nenhum curso de investimento. Porque
Por exemplo, quando você investe através de uma corretora e você tem um assessor de investimentos e esse assessor, ele te dá ali um direcionamento muito mais assertivo do que você precisa, você acaba fomentando diversos segmentos da economia como um todo. Então, por exemplo, você acaba fomentando o agronegócio, você acaba fomentando o setor imobiliário, você acaba fomentando ali o segmento de energia elétrica. Dentro da sua cidade, às vezes você nem sabe. Sim, sim. Por exemplo, você comprou ali, o assessor te direcionou para um ativo ali, uma debenture por exemplo, CEMIG, que é aqui da Companhia de Minas. Aí, acaba que você acaba fomentando a energia elétrica dentro do estado de Minas Gerais. E você nem sabia. Entendi. Então, é muito nesse sentido. E os fundos imobiliários, você investe em imóveis, geralmente de altíssima qualidade, dependendo do fundo que você compra, ele tem que ter uma série de análises que você faz. Só que você acaba investindo em imóveis mesmo, que a pessoa física, por si só, não conseguiria comprar sozinho. Então, quando você compra uma cota de um fundo, e um fundo bem diversificado, um fundo que tem gestão ali muito boa, muito ativa, muito diligência ali, porque tem muita diligência por alocação, você compra, por exemplo, shoppings de altíssimo padrão em regiões extremamente nobres pelo país inteiro. E você recebe aluguel de todos esses shoppings dentro da sua casa. Show de bola. Eu já ouvi falar aí que o segredo dos fundos imobiliários é você... aqueles dividendos ali que você recebe por mês ali, você ir reinvestindo em mais cotas até o bolo no final ficar grandão, né? E a parte da inflação aqui no Brasil, o Rafael, como é que eu protejo meus investimentos dessa inflação aí que oscila a cada ano, sai ano, entra ano, e essa bendita inflação não para de perseguir o pessoal aí? Não, perfeito. Cara, para você proteger o seu patrimônio da inflação, é muito mais simples do que parece. É você literalmente investir em ativos atrelados à inflação. Por exemplo, são os famosos IPCA+. E aí tem Tesouro IPCA+, tem CDB IPCA+, tem CRI, CRA, e por aí vai. Os ativos de renda fixa, né? Mas não só. Tem ativos de renda variável atrelados à inflação também. E quando você investe em um ativo IPCA+, por exemplo, IPCA mais 6. Você vai investir um CDB, que é um título bancário, você empresta dinheiro para o banco, numa taxa IPCA mais 6. Você investe no banco, o banco te paga por sei lá, 3 anos. Por 3 anos, a variação da inflação ali foi de 4%, nesses 3 anos. Variou 4%, então você já tem os 4%, Sim. que é a parte IPCA, mais 6. Então você contrata o que rentabilizou a inflação nesse período, mais uma taxa. Então você acaba tendo, a gente chama de ganho real, né? O que você ganha acima da inflação. Sim. Às vezes a pessoa vê a rentabilidade lá da carteira, não, rentabilizou tanto aqui por ano. Só que aí ela esquece de tirar a inflação, porque a inflação, ela come o poder de compra da Sim. pessoa, né? Come a rentabilidade da pessoa. Então, o que a gente chama de ganho real é o que rentabilizou acima da inflação, e você tem que olhar essa métrica. E atrelar a sua parte dos seus investimentos à inflação, hoje, no momento atual, é o que a gente mais indica, né? Porque você só investe, você só abre conta em uma corretora, só abre conta em banco para poder investir, porque por um motivo. Daqui 1, 2, 3 anos você quer consumir mais. Você quer que seu poder de compra aumente. Porque senão não faria sentido. Você abrir conta para perder dinheiro. Você vai aposta no tigrinho, né? Porque aí você não tá investindo. Por isso que atrelar ativos à inflação hoje está sendo uma das alocações mais inteligentes. Aí você consegue escalonar os prazos. Tem curto, médio, longo prazo ali também. E, amor, eu acho que a gente vai ter que desfazer daquele dinheiro que tá no travesseiro ali, ó. Tá dando certo, não? Colocar embaixo do colchão ali. Rafael, agora a parte dos investimentos no exterior. É complexo investir no exterior? Tá mais acessível pro pessoal? Como é que tá essa parte aí dos investimentos fora do Brasil? Hoje em dia tá muito mais acessível do que era no passado. Falando aqui enquanto XP, a gente vem muito forte aqui para democratizar de fato o mercado de investimentos no Brasil. A profissão de assessor não existia até alguns anos atrás aqui no Brasil. E a gente trouxe esse modelo diretamente dos Estados Unidos. Quando você vê o Lobo de Wall Street, aquele filme lá, você vê o assessor de fato, né? A gente trouxe essa profissão para o Brasil porque a gente é muito deficitário nesse sentido. E nesse sentido de democratizar o mercado de investimentos, a nossa plataforma ela é completa. No mesmo aplicativo, mesmo número de contas, você literalmente arrasta aqui para o lado, você tá na conta internacional. Então você faz câmbio ali na hora. Câmbio é você fazer a troca de moedas, né? Você
dá X reais, troca por X dólar, por exemplo. Em questão de 2, 3 cliques ali, você faz um câmbio e consegue investir. Você consegue aplicar no Tesouro Norte-Americano, comprar bonds, treasuries, aí tem os termos também norte-americanos, né? Treasury é Tesouro Norte-Americano, é a mesma coisa que investir no Tesouro Selic aqui no Brasil. Você consegue comprar bonds, que são títulos de crédito privado de renda fixa nos Estados Unidos. Consegue comprar ações, que são os stocks. Tem REITs, que são equivalentes aos fundos imobiliários nos Estados Unidos. Você tem uma plataforma completa. E você é livre ali também para poder investir no que você quiser. Bom demais. Então é super acessível. Sim, é bem tranquilo. Agora falando um pouco sobre a diversificação dos investimentos. Você consegue explicar aqui pra gente o que se trata essa bendita diversificação e se realmente importa ali no momento dos investimentos? Sim. Na verdade é uma das coisas que mais importa quando a gente fala em investimentos. Uma das primeiras coisas que a gente fala é diversifica seu patrimônio. Tanto que ali, quando eu fui falar pra pessoa que tá começando agora, eu falei, não, diversifica. Investe um pouquinho em cada coisa pra você ir sentindo e vai aumentando suas posições. Diversificação é o que vai fazer a maior diferença no longo prazo. Quando a gente olha, historicamente falando, se você tivesse investido nos últimos 20 anos só no CDI, só na Bolsa Brasileira, ou tivesse um portfólio diversificado em inflação, investimento no exterior, renda fixa, renda variável, bem diversificado mesmo. Uhum. Tem momentos, por exemplo, períodos de 2, 3 anos, você pega os 20 anos e separa em momentos mais curtos. Pega os 3 anos ali. Teve momentos que o CDI rentabilizou muito mais do que a Bolsa, rentabilizou muito mais que o portfólio. Tem momentos que a Bolsa rentabilizou muito mais do que os outros dois. Só que no acumulado, ao longo de 10, 15, 20 anos, o portfólio diversificado ele vai ter um resultado muito melhor do que você investir só em Bolsa ou investir só no CDI. Então, a diversificação é você não colocar, entre aspas, todos os ovos na mesma cesta, né? Você coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aí, é interessante também você colocar ativos descorrelacionados. Que é o seguinte, tem momentos que esse ativo está indo bem, enquanto esse está indo mal. Mas não necessariamente esse aqui está indo mal, porque esse está indo bem. Sim. Às vezes os dois podem ir bem, às vezes os dois podem ir mal. Mas é interessante você colocar ativos de segmentos diferentes. Porque a economia ela é cíclica. O que a gente está vivendo hoje, um momento ou outro ela vai mudar. Sim. Taxa de juros vai cair, inflação vai cair, renda variável vai subir, é a tendência. E aí é interessante você estar posicionado um pouquinho em cada coisa. Entendi. Então a diversificação ela é o que mais faz diferença no longo prazo. Entendi. E Rafael, a parte da importância da educação financeira ali de cada pessoa, você acha que a parte de educação, conhecimento, essa questão de investimento em si, ajuda até a pessoa a deixar um pouco de ter o medo de perder dinheiro ao tentar investir ali? Você acha que essa parte educacional é importante também na hora de investir? Com certeza, é uma das partes, foi a primeira coisa que eu falei, né? A pessoa tem que buscar conhecimento para saber o que ela tá fazendo. Porque não adianta nada eu falar, não, Wesley, entra aí no seu aplicativo e compra tal coisa. Aí às vezes você nem sabe o que significa o que você tá comprando ali. E aí vai oscilar e você fala, Rafael, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Então você buscando conhecimento, entendendo, que seja ali os termos macroeconômicos, como que o dólar impacta aqui na economia, coisas, o mais básico ali mesmo. Você ir primeiro entendendo a dinâmica do mercado já é um bom começo. Porque você vai entender, o Jerome Powell falou boa tarde e impactou aqui. Por quê? Aí é interessante entender isso. E você entendendo os termos CDB, Selic e todos os outros termos, faz total diferença, porque você sabe no que você está investindo. É a mesma coisa que começar um negócio. Você não vai começar um negócio em uma área que você não domina. Sim. Claro, precisa dominar ali a parte administrativa, mas também o business em si você precisa dominar. É muito correlacionado. Então, praticamente nada que você vai fazer na vida, você... assim, claro, você pode fazer, mas com conhecimento é totalmente diferente. Sim. Então, o conhecimento faz total diferença ali quando você vai investir. E você tem alguma dica para dar pra gente, assim, aonde eu devo buscar esse conhecimento? Livro, palestra, mentoria com pessoas que entendem sobre investimento? Você tem alguma dica para dar pra gente aí pro pessoal? Não, com certeza. Aqui na XP, a gente tem todos os dias, às 8h20 da manhã, a gente chama de Morning Call.
que é uma ligação mesmo ali, é uma live no YouTube para falar sobre o mercado, o que tá acontecendo, Show. quais os impactos que tiver. É um começo, mas ali tem uma linguagem um pouco mais técnica. Então, é bom você buscar além disso, porque ali você não vai ter 100% dos insumos para você entender o que é cada coisa. Então, tem diversos cursos no YouTube mesmo. Se você pesquisar o que é tal coisa, você encontra. Vai ter vídeos didáticos, extremamente didáticos, vídeos gráficos, muita forma de conteúdo ali interessante. Claro, se você quiser aprofundar muito mais, tem cursos de investimento, tem diversos influencers. Na XP a gente tem um dos nossos sócios, que é o Pablo Spire, que é o Vaitorin, se vocês conhecem. Ele tem um curso também de investimentos, ele ensina do zero, ensina do básico mesmo, até a pessoa mais avançada ali. Então você tem noções de economia, tem noções de investimento, tem termos técnicos, tem tudo. Então, esse é um exemplo de curso. Tem diversos livros. Aí, livros é o que mais tem, né? Eu gosto muito do Segredos da Mente Milionária, porque aí ele tem o que chama lá de arquivos, não lembro exatamente, mas eram arquivos da riqueza, alguma coisa assim. E lá ele vai destravando ali sua mente mesmo. Sim. Você vai vendo ali formas diferentes de pensar sobre investimentos. Nossa, se eu pensar dessa forma aqui, caramba, eu começo de fato a criar o hábito de investir. Se eu começar a fazer tal coisa aqui, Então, livros eu acho que é um bom começo também. Tem diversos livros de investimentos. Aí tem, por exemplo, se você for uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, o Bruno Perini. Não sei se você conhece. Ele direto posta um monte de livros que ele tá lendo, diversas recomendações de livros. Inclusive, ele postou no podcast dele também recomendações de livros. Então, poxa, é um ótimo começo. Show. Então, agora, Rafael, uma das perguntas mais importantes aqui do nosso episódio de hoje. É possível investir com pouco? Se eu tiver R$100 aqui na carteira agora, eu consigo investir? Consegue sim. É muito tranquilo. Cara, não tem limite para você começar. Por exemplo, tem, claro, respeitando ali o limite o perfil de investidor, tem ação que custa R$10, R$2, mas aí tem toda a questão ali do risco e tudo mais. Sim. Mas você consegue começar com R$100, R$10, você consegue. Você consegue aplicar num CDB de liquidez diária, se eu não me engano, claro, dependendo do banco ali, a partir de R$2. Tem banco que cobra R$1 ali, aplicação mínima R$1. Então você consegue. E o mais importante de tudo é você começar a criar o hábito de investir. Sim. Porque isso vai ser, no longo prazo, o que mais vai fazer diferença. Porque todos os meses você investindo, mesmo que R$10 por mês, no longo do tempo isso vai fazer total diferença. Porque conforme você vai melhorando ali seu padrão de vida, tem uma promoção no trabalho, recebe um bônus, Sim. Vende um carro, vende uma casa, você vai ali criando o hábito de investir e no longo do tempo os juros compostos vão fazendo total diferença ali no seu patrimônio. Talvez a pessoa vira chavinha, né? Com o mínimo ali tendo resultado em cima do mínimo, a pessoa, se eu tô investindo R$10 e tô tendo um mínimo, talvez eu investindo 100, eu investindo 500, 1.000, ao longo do tempo ali a pessoa muda a chavinha e passa a investir. Então, essa questão do hábito começar com pouco também é muito importante. Com certeza. Agora, Rafael, eu quero que você seja sincero comigo, tá? Na verdade, ter um bom assessor de investimento vai ajudar eu a transformar a minha vida financeira? Olha, isso vai depender muito da pessoa em si, sabe? O assessor, ele vai te ajudar e muito, porque ele vai te trazer cenário, vai te trazer atualização de mercado, eventualmente alguma mudança nas aplicações que você não estava atento. Porque os nossos clientes, a gente fala muito que eles têm que focar no business deles, eles têm os trabalhos deles, eles têm o negócio deles, então eles têm que focar nisso. E o assessor de investimentos é a pessoa que vai te trazer atualização de mercado também. Sim. Vai trazer as melhores alocações para você. E muitas vezes a pessoa que está focada no business dela nem tá vendo que taxa de juros subiu. Nem ficou sabendo, porque ela tá focada ali no que ela tem que fazer. Sim. Que é ganhar dinheiro, né? E aí, às vezes, a pessoa não tem tempo de acompanhar, não tem tempo de estudar também, às vezes, sobre investimentos. E aí, o papel do assessor é justamente trazer tanta parte de conhecimento, explicar o que é cada coisa, explicar cada termo, explicar, não, se a gente aplicar aqui, vai ser melhor do que esse aqui que você me falou. Explicar ali, de fato, o simples para depois ficar complexo, né? A gente vai ingressando ali termos mais técnicos ao longo do tempo. Mas assim, no geral, o assessor ele vai te ajudar muito. Porque ele vai trazer uma visão diferente que você não tem. Por exemplo, você sabe me dizer hoje quanto você precisa para aposentar com o patrimônio X.
É muito difícil ter essa conta de cabeça. A grande maioria dos brasileiros não tem quanto que precisa para investir mensalmente para poder chegar na aposentadoria com uma renda desejada. Então, até porque não é um cálculo tão trivial também. Tem que levar em consideração a inflação, que as pessoas às vezes não levam em consideração também. E o assessor vai trazer essa visão para você. Vai trazer isso de forma gráfica, vai trazer ali uma visão muito mais clara do que você precisa fazer. Show de bola. Rafael, gostou do papo? Nossa, demais, foi muito bom. Achou top o nosso episódio aqui de hoje? Top, eu acho que, demais. Que fluiu muito bem. E assim, só lembrando as pessoas aqui, tá, pessoal? Que a gente tentou envolver a parte de assessoria e investimento no âmbito geral. Tem termos aqui que o Rafael falou aqui, que a gente precisaria ali, eu acho que não só de um episódio, de vários episódios para ele explicar aqui pra gente. Com certeza a gente vai ter mais episódios aqui futuramente, e até com o Rafael participando também, pra gente entrar mais, focar mais nesses temas específicos sobre a parte de investimento. Rafael, antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que você olhasse ali para aquela câmera e passasse pro pessoal como é que eles te encontram, como é que eles te chamam nas mídias sociais, te acham para interagir com você, tomar um café. O pessoal ali tá todo ouvidos. Perfeito. Pessoal, depois eu vou pedir pro Wesley colocar aqui na descrição meus contatos, minhas redes sociais também para vocês me encontrarem, mas no Instagram é Fuentes Fael, meu sobrenome é Fuentes e Rafael, Fuentes Fael, meu Instagram. Meu telefone depois vai estar aqui na descrição. Podem ficar à vontade para poder me chamar, para trocar uma ideia, marcar um café ali, para conversar sobre o mercado que seja. E se você tiver um patrimônio a partir de 300 mil e não tiver uma assessoria de investimentos personalizada ali para os seus objetivos, pode ficar à vontade para me chamar que eu vou ter o maior prazer em poder te assessorar. Show de bola. Rafael, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui pro pessoal, principalmente para as pessoas que não sabem nada sobre investimento, tá começando a investir. Sobre essa importância da parceria, né? Entre a pessoa e o assessor de investimento ali. Geralmente as pessoas não têm essa abertura muito fácil ali, porque às vezes um assessor, ele te aborda de uma forma e, por exemplo, por indicação, ou conseguiu seu telefone ali por indicação de um evento que a gente fez, aí uma pessoa conhecida indicou seu telefone e tudo mais, e às vezes, num primeiro momento, a pessoa tem resistência. E assim, o assessor, o papel dele é querer te ajudar, de fato. A gente vai, na medida do possível, ali, te ajudar da melhor forma possível, encontrar as melhores soluções. Mas é claro, também acaba não sendo para todo mundo. Não é todo mundo que tem perfil para ser assessorado. Tem cliente, no caso, que fala, Rafael, só me manda um relatório aí mensalmente. Eu não quero ajuda, não. Quero investir por mim mesmo. Então, vai muito do perfil de cada um, tá? Então, não tem regra, mas na medida do possível, ter essa experiência de um assessor é muito bom e vai potencializar demais seus resultados. Então, eu recomendo, na medida do possível, se você puder ter um assessor ali de fato, tenha. Muito bom, Rafael. Queria agradecer a sua presença aqui hoje, papo muito bacana. E aí, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da nossa conversa aqui sobre a parte de assessoria, de investimentos. Eu achei muito produtivo. E para quem chegou até aqui, gostou do nosso episódio, eu gostaria de fazer alguns pedidos para vocês. Eu gostaria que você se inscrevessem no canal, curtissem, compartilhassem, se esse episódio realmente fez sentido para você. E outra coisa, não esqueçam de ativar as notificações aí após você se inscrever no canal, porque nas próximas semanas aí eu vou trazer mais convidados para falar sobre empreendedorismo, investimento, sobre desenvolvimento tanto pessoal como profissional. Então, ativa as notificações aí que nas próximas semanas a gente vai ter novos convidados aqui para abordar esses novos temas aí. Certinho, pessoal? Eu queria agradecer vocês até aqui, por ter chegado até aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.